Quando a senhora terminou o curso de bacharelado, não sei, a senhora deve ter feito algum trabalho de pesquisa. Sim. Qual foi o tema desse Foi trabalho? o extermínio indígena em Pernambuco. Sobre extermínio indígena em Pernambuco. Você podia dizer o que é que significa, que coisas a senhora aprendeu na pesquisa e na produção desse trabalho sobre o extermínio indígena em Pernambuco? Isso que a senhora estudou já há alguns anos atrás? Faz um bocado de tempo. Inclusive, na época, né, minha orientadora foi a professora Vera Cioli, e a professora Vera, ela, inclusive, foi ela que me levou, assim, me induziu a procurar informações em documentos manuscritos. Né? E, nessa época, realmente, a abrangência do tema, né, dessas comunidades, né, eu foquei muito essa questão da catequese, também contribuindo nesse processo, de certa forma, que na época era usado muito, dentro da questão marxista, né, do momento, era muito usada a palavra alienação, né, da alienação. Naquele momento se trabalhava muito isso, dominante e dominado, né, e foi dentro dessa perspectiva, naquela época, né, que eu trabalhei, né, de um extermínio, assim, de certa forma, como é que a gente poderia dizer? Um extermínio que teria sido realmente feito de uma forma estudada, né, de uma forma proposital. Né, sistemático. Exato, sistemático, e que a todas aquelas leis, né, lei de terras, dos índios, aquela coisa toda, nada daquilo tinha sido exatamente, como eu poderia dizer, cumprida. Né? Porque parece que é a partir dos anos 70 que começa a se ter uma consciência de que a história que se contava do Brasil, ela não verificava todos os aspectos. Não é? Era apenas um aspecto, o aspecto da classe dominante. Exato. Não é? Exato. Aí a crise que aconteceu nos paradigmas de conhecimento dos anos 60 e 70 começaram a dizer, e como é que foi que aconteceu com esses índios? Exato. Como é que eles somem de repente? Exato. Né? Algumas pessoas começaram a ler um historiador muito interessante chamado Capistrano de Abreu, e Capistrano de Abreu começa a contar a história do Brasil a partir do interior. Né? Então, ele faz o levantamento das tribos. Exato. E Capistrano de Abreu escreveu essa coisa no início do século XX. Mas ele dizia o seguinte: o pessoal fala de povoamento do sertão, mas tem que falar primeiro da matança do sertão, de matar os índios, e depois é que veio uma nova grupo que vai ocupar o espaço vazio que foi criado. Né? E esse extermínio é um extermínio longo. Né? Eu acho que o extermínio dos índios de Pernambuco foi muito forte, principalmente nos primeiros 2 séculos. Com certeza, com certeza. A gente tem, na época, na minha monografia, eu levantei, né? Mas como faz tanto tempo, já foi em 85, eu levantei o índice, né? Ainda o que restava das tribos que ainda permaneciam aqui em Pernambuco, e ainda os resquícios de algumas dessas tribos. Mas o que é muito bom, sabe, é que naquela época dos anos 80, o pessoal dizia que nós tínhamos apenas 5 tribos indígenas em Pernambuco. Sim. Depois passou a se reconhecer 8 tribos indígenas, e hoje já temos cerca de 15 grupos indígenas que estão sendo reconhecidos como tal, que mantém, inclusive um deles mantém a língua própria, que é o pessoal de Águas Belas, mantém o IAT, não é, que agora está se diversificando e atingindo os outros grupos.